Municipal e os mais autárquicos aqui presentes, os colegas do Executivo Municipal, autárquicos das Juntas de Freguesia, todos os interessados que aqui estão também. Uma nota particular, agradecer a presença da RR Planning aqui hoje, a doutora Romana e também a Rita, e também o chefe da divisão e também os técnicos do município que aqui estão presentes e todos aqueles que nos dão a honra da sua presença. Bom, nós, no fundo, decidimos fazer esta primeira sessão pública da apresentação de alguns trabalhos preliminares no que diz respeito àquilo que é a revisão do PDM, do Plano Diretor Municipal da Rua dos Vinhos, porque efetivamente, enfim, tudo leva a crer que este será o ano da revisão do PDM. O processo de revisão do PDM das Ruas já vai longo, o PDM é de 1997, foi publicado em Diário da República no início do ano, e, efetivamente, depois, naturalmente, quer a doutora Romana, quer o arquiteto Renato podem dar mais informação sobre algumas das alterações que, entretanto, já existiram, mas, de facto, nós pretendemos que este ano seja o ano da revisão do PDM e, portanto, este é o impulso que nós vamos dar este ano. Se tudo correr bem, já na próxima reunião de Câmara, que se realizará no próximo dia 21 de março, será presente para deliberação uma proposta que depois será remetida para as entidades que se têm pronunciado obrigatoriamente sobre esta matéria e, desde logo, sob a coordenação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Litoral do Tejo, a CCDR-LVT. Naturalmente que este é um instrumento de gestão territorial, o PDM, muito relevante e importante. Dada a sua importância, de facto, nós achamos que este instrumento deve ser não só escrutinado, mas deve ser também participado pelas diversas entidades e também pela sociedade civil, porque, efetivamente, não faz sentido que um documento desta importância, magnitude e abrangência para o desenvolvimento local seja feito apenas nos gabinetes. Naturalmente é preciso ser feito nos gabinetes do ponto de vista técnico e também terá que ter a aprovação do ponto de vista político, mas é importante que, de facto, haja aqui a predisposição e aquilo que é a vontade do Executivo Municipal e da Câmara Municipal em abrir o processo à sociedade civil. Também é isso que hoje marcamos aqui este início de trabalho. Portanto, formalmente o processo vai iniciar no dia 21 de março, como disse na reunião de Câmara. A reunião de acompanhamento, a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento já está marcada para o dia 28 de março, portanto será logo a seguir à aprovação da proposta na reunião de Câmara, e nesta Comissão de Acompanhamento terão lugar e assento diversas entidades, como já referi a CCDR, mas também a APA, que é a Agência de Defesa do Ambiente, e a DRAC, na parte da Agricultura e Pescas. Naturalmente que depois de haver esta Comissão de Acompanhamento e dela reunir, há naturalmente também um período em que essas entidades se vão, no fundo, pronunciar sobre a proposta de revisão do PDM que a Câmara avançará, portanto, a partir do próximo dia 21 de março, como disse, e depois decorrerá um período de inquérito público que, naturalmente, será importante para que as pessoas também possam, no fundo, participar de uma forma mais, se calhar, individual, construtiva, de questões mais concretas em termos daquilo que é as áreas que estão previstas para o PDM. Eu diria que esta fase está aqui no slide, que será daqui a 3 ou 4 meses, mas se calhar, provavelmente será no final do verão, eventualmente no início de setembro, por aí. Nós estamos a tentar evitar os esforços necessários para que o processo de revisão do PDM esteja concluído a correr muito bem até o final do ano, 2022, a correr menos bem, pelo menos que seja durante o primeiro semestre de 2023, é essa a nossa perspectiva e ambição, se for o caso. Muito bem. Portanto, como disse, dia 21 de março será então o impulso do processo, com a proposta que será deliberada na reunião de Câmara. Como disse, e convém frisar e sublinhar isto, é uma proposta, ou é a proposta que a Câmara vai apresentar, não quer dizer que a versão final seja exatamente correspondente à proposta da Câmara Municipal. Isto porquê? Porque, como já disse, e que todos sabemos, há diversas entidades que se pronunciam sobre esta matéria
e todas as propostas e opções que a Câmara toma naquilo que é a sua proposta final têm que ser devidamente justificadas e fundamentadas perante essas entidades que têm competências específicas sobre a REN, sobre a RAN, sobre uma série de instrumentos de gestão territorial que sobrepõem até ao próprio PDM. Eu diria que utilizo aqui a expressão: não há nenhum PDM que seja um PDM à la carte, ou seja, não há PDM a pedido. O PDM obedece a instrumentos de gestão territorial que têm uma força vinculativa superior, portanto, obedece a lei de base, nomeadamente a lei de base dos solos, mas depois a doutora Romana detalhará muito melhor todo esse enquadramento que condiciona a revisão e a adaptação do PDM e, efetivamente, portanto, nós temos aqui um longo caminho naquilo que é o trabalho que estas entidades se têm que pronunciar e, portanto, até à versão final do PDM, muita coisa ainda vai acontecer e muita justificação nós vamos ter que dar para fundamentar as opções que vão aqui ser tomadas e que vamos apresentar de seguida. Portanto, a revisão do PDM serve sobretudo para defender interesses públicos, nomeadamente aquilo que é a ordenação e o ordenamento do território e, naturalmente, para tentar conciliar com interesses particulares que são legítimos de tutela, mas que têm que ser enquadrados naquilo que é o interesse macro, que é o interesse público, como não poderia deixar de ser. Muito bem. Então, quais é que são as principais novidades com a revisão que nós pretendemos, ou com a proposta que iremos levar à reunião de Câmara de 21 de março, na reunião, como disse, na reunião de Câmara para deliberação? Nós temos documentos internos também que são referências para aquilo que é a elaboração de um documento desta magnitude, que, como disse, é responsável para prever aquilo que será o acontecimento no território, aquilo que irá acontecer no território em termos de política pública e também em termos de possibilidade de construção e edificação ao longo dos próximos 10 anos. É esse o horizonte temporal, em princípio, que o PDM vai prever. E, portanto, naturalmente que na revisão do PDM nós temos muita atenção àquilo que são alguns documentos referenciais. Desde logo, o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Nós temos que ter a noção que a gestão do território tem que estar casada com aquilo que são objetivos muito importantes para o desenvolvimento do território, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas. Eu sei que é apenas um exemplo disso, há outros aspectos que aqui também estão previstos no PDM. A instabilidade de vertentes, aquilo que são os fogos também florestais, também estão aqui bastante enfatizados e, portanto, temos também, para além do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, o Documento Estratégico Aguda 2025, que estipula alguns investimentos públicos, equipamentos e estratégias de desenvolvimento sustentável que pretendemos e que fala num horizonte de cerca de 20 mil habitantes para que nós consigamos ter um desenvolvimento harmonioso e que, se os excedermos, perdemos alguma competitividade no que diz respeito à qualidade de vida que nós pretendemos proporcionar a todos os nossos residentes. Riscos de incêndio, portanto, falei do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e, mais recentemente, com também os estudos de ecossistemas elaborados pela NBI. Portanto, tem que prever que existam cerca de 6 hotspots que devem ser preservados no que diz respeito ao estado dos ecossistemas e àquilo que é a biodiversidade que nós precisamos para o nosso conceito de ter futuro. Depois, uma outra novidade será que as áreas de atividades económicas ou áreas de acolhimento empresarial vão ter um alargamento do respectivo âmbito de atuação e a criação de novas, nomeadamente em Albarriga e em Arrinhal, que é um dos pontos fortes que temos aqui também nesta proposta de revisão do PDM. Depois, continuando, nós pretendemos também, no fundo, proceder a uma proposta que vise o alargamento de alguns perímetros urbanos, nomeadamente nos perímetros urbanos onde já existe infraestruturação física pública, ou seja, onde já existe rede viária, onde já existe fornecimento de águas, onde já existe também redes de saneamento ou soluções de saneamento que sejam adequadas para as populações, onde existe eletricidade, fornecimento de energia, etc. E, portanto, onde faça sentido que estes perímetros urbanos possam ter aqui alguma margem de crescimento. Não vai ser possível nós defender os perímetros urbanos em todas as localidades do concelho, isso é impossível. Não é justificável à luz da lei, nem é justificável à luz daquilo que é um desenvolvimento sustentável do território.
E, portanto, em relação àquilo que é a comparação entre o PDM de 97 em vigor e aquilo que é a proposta da revisão do PDM de 2022 que vamos apresentar, há de destacar aqui, de facto, em 97, portanto, em vigor, a existência de 891,5 hectares de perímetros urbanos, e na proposta de revisão do PDM nós temos então previstos a consagração de 1.162,7 hectares de perímetros urbanos no concelho, o que significa que há aqui uma porcentagem de aumento proposto, mais uma vez refiro que é uma proposta que a Câmara vai fazer, naturalmente terá que ser sindicada depois por todas as entidades que se tenham que pronunciar sobre esta matéria, de cerca de 30,4% ou 271,2 hectares. Há aqui também uma novidade que é consagrarmos uma elencagem e uma tipificação daquilo que serão as zonas de equipamentos e núcleos edificados das quintas do concelho. Porque, de facto, é um património importante de salvaguardar, é importante também estimular o desenvolvimento de outras atividades, não só ligadas ao setor agrário e agrícola, mas também ligadas, nomeadamente, à questão turística e enoturística, e é muito importante poder fomentar essa matéria no nosso concelho, e, portanto, também aqui haverá novidades no que diz respeito à salvaguarda dos núcleos edificados de quintas no concelho. Depois, naturalmente, o PDM terá que ter uma ligação, uma linkagem muito forte àquilo que são objetivos de desenvolvimento estratégico do município, naturalmente promovendo e sendo facilitador da promoção de uma agenda da economia do conhecimento e da transição para o bioterritório e para a bioeconomia, que é algo que nós também pretendemos, naturalmente, estimular e aprofundar. Enfim, basicamente eram estes os pontos fundamentais da minha intervenção inicial, depois passarei à doutora Romana e finalmente ao arquiteto Renato Batalha e depois, naturalmente, abrimos um período de perguntas e questões que queiram colocar, inquietações, tudo aquilo que acharem legítimo ter nesta sessão, mas fundamentalmente o que se pretendia com esta primeira sessão é, no fundo, dar a conhecer aos nossos municípios e ao território que o município vai iniciar, de facto, o processo de revisão formal do PDM da Rua dos Vinhos. Como disse, já tem data marcada, dia 21 de março, na deliberação da Câmara Municipal, dia 28 de março, com a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM, e depois, mais à frente, com uma nova fase de inquérito público, onde naturalmente vamos fazer também sessões, não vamos fazer só 4, vamos fazer muito mais do que isso, vamos fazer várias sessões ao longo das várias freguesias do Concelho, para que as pessoas possam, de facto, ver o seu caso em concreto, porque sabemos, obviamente, que esta matéria da revisão do PDM é sempre uma matéria muito sensível e que nós temos que compreender isso. E, portanto, mas a mensagem é muito clara. Nós estamos a fazer uma estratégia de desenvolvimento do Concelho há 10 anos com base no PDM e com base num conjunto de outros estudos que estão a um montante deste, que já tive a ocasião de poder elencar, que esta é uma proposta que vai ser ainda muito sindicada, sobretudo na CCDR e em todas as entidades, portanto não será a proposta final, tenho quase a certeza disso, seria muito estranho que fosse. E, portanto, temos de estar preparados para ter que esgrimir argumentos e, sobretudo, não há um PDM à la carte. Eu queria dizer isto, não é possível haver um PDM, não conheço nenhum no território do país, dos 308 concelhos, em que as pessoas todas fiquem satisfeitas que o PDM é impossível. Porque nem sempre é possível conciliar interesses públicos com interesses particulares, que são legítimos também, mas que, neste caso, o interesse público é balizado com cumprimento de normas legais aplicáveis e com aquilo que são, de facto, regras de ordenamento do território que se impõem fazer. E, portanto, nesta medida, dizemos o seguinte: a Câmara Municipal está aqui a dizer claramente que este processo é um processo aberto, é um processo transparente, é um processo democrático e, portanto, vamos iniciar o processo, não sabemos como é que ele vai acabar. Estamos conscientes que a proposta que a Câmara aqui apresenta é uma proposta que, da nossa opinião, naturalmente, responde àquilo que são os objetivos estratégicos que o município vai enfrentar nos próximos 10 anos, seguramente, mas da discussão é que nasce muitas vezes a luz, da discussão é que podemos melhorar sempre, e é essa a nossa perspectiva e essa a nossa missão também todos os dias, e, portanto, dizemos isto. Estamos hoje aqui a dar um pontapé de saída de alguma forma pública neste processo de revisão do PDM. Outros passos vão ser dados durante os próximos meses e, portanto, fiquem com esta sinalização de que este processo de revisão do PDM durante este ano de 2022 será mesmo algo que vamos ter no topo da agenda política aqui no Concelho
e naturalmente a Câmara está sempre ao vosso dispor e ao dispor de todos para acompanhar esse processo e para também vos ouvir num processo que se quer participar e que não se quer só fechar nos gabinetes, e nós estamos aqui hoje precisamente a dar esse sinal e essa manifestação de vontade de abrir o processo de revisão do PDF. Dito isto, passarei então à doutora Romana, que o conseguirá naturalmente muito melhor do que eu dar uma análise muito mais detalhada sobre estas matérias. Uma breve apresentação dos trabalhos da revisão do Plano Diretor Municipal e, basicamente, tem estes diversos pontos. Dando nota de qual é que é o enquadramento, o Sr. Presidente falou de algumas das questões legais, vou ressaltar no enquadramento do que é as questões legais, o faseamento de conta da situação, de onde é que vimos e para onde é que pretendemos ir, a estratégia, quais é que são os objetivos específicos, e depois dar-vos algumas luzes dos critérios e da classificação e qualificação do solo urbano e rústico. Em termos de programa de objetivos de ação, que já foi falado, são os objetivos divulgar, participar, abrir o processo, portanto vou passar este slide. Em termos do enquadramento do processo, basicamente a primeira questão, eu penso que não temos a certeza se todos têm noção, é o que é o Plano Diretor Municipal. Portanto, basicamente o Plano Diretor Municipal é um documento estratégico que define, de certa forma, onde é que nós devemos estar daqui a 10, 15, 20 anos. E, portanto, tem uma componente estratégica muito forte, mas, por outro lado, tem uma componente muito administrativa e regulamentar. Porquê? Porque define, para a concretização daquela estratégia, o que é que pode ou não pode, o que é que deve acontecer no território do município. Portanto, basicamente, o PDM tem esta dupla componente e, de acordo com a legislação que enquadra o desenvolvimento deste tipo de instrumentos, que é o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, tem aqui a definição, de certa forma, é um pouco isto que eu acabei de dizer, a componente estratégica e a componente normativa e regulamentar. O enquadramento legal, e é importante estar aqui, não é? Obviamente não precisam de saber de cor estes instrumentos, é só para perceber aquilo que o Sr. Presidente teve a dar a nota, que nós estamos a fazer o Plano Diretor Municipal, os municípios aqui à volta também estão todos a fazer o Plano Diretor Municipal e seguem as mesmas regras, seguem os mesmos critérios, a mesma lógica, as mesmas orientações que acabam por ser definidas, quer na lei de bases de solos, quer no regime jurídico do instrumento de gestão territorial, quer nos critérios de classificação e qualificação do solo. E este ponto é muito importante, e vamos ver de seguida, porque os critérios são os critérios aplicáveis a todos os municípios do país, que nos diz para ser solo urbano quais é que são as características do território, para ser solo rústico quais é que são as características do território. Por outro lado, temos as questões da reserva ecológica, temos as questões das orientações do plano regional, portanto, no fundo, nós temos que encaixar e desenvolver o nosso Plano Diretor Municipal, tendo em conta estas diversas orientações. Em termos de conteúdo, aqui estão os elementos previstos na lei para o Plano Diretor Municipal. Basicamente, temos um regulamento, temos uma planta de ordenamento, que define, de facto, o que é urbano, o que é rústico e quais é que são as vocações e os usos preferenciais daqueles territórios, mas depois temos um conjunto de outros documentos, que nós não vamos aqui hoje estar a falar com grande detalhe, vamos só aflorá-los, tem a ver com a estrutura ecológica municipal, tem a ver com os riscos, tem a ver com o programa de execução e de financiamento, ou seja, depois de definirmos a estratégia, depois de concretizarmos uma planta, definimos também um plano de atividades e de ações que se entendem que são importantes para a concretização daqueles objetivos. Portanto, o Plano Diretor Municipal acaba por ter um conjunto vasto de elementos que, no fundo, vão definir o enquadramento do município para os próximos anos. Como é que se lê o PDM, a planta de ordenamento do PDM? Temos uma planta e aqui fizemos mesmo, o objetivo foi pôr a planta do PDM em vigor, que, como veem, é uma das razões mais importantes para proceder à revisão do PDM, é a leitura dos elementos de 97, que de facto não tem o mesmo rigor que temos os elementos atualmente. Mas basicamente o que é que nós temos? Aqui temos a planta de ordenamento, que tem um conjunto de classes e categorias que depois tem uma correspondência para o regulamento. Pronto, basicamente, em termos de leitura operativa e administrativa, é essa a orientação. O que é que nós estamos a fazer em termos de Plano Diretor Municipal? Temos que aplicar as regras em vigor e, portanto, no passado tínhamos solo urbano, tínhamos solo rural, ou solo rústico, e no intermédio tínhamos o solo urbanizável, que eram aqueles territórios que, de facto, eram passíveis de virem a ser ocupados por construções, mas podiam não estar ainda ocupados. Atualmente, o solo urbanizável deixou de existir. Daí a importância de nós justificarmos que o
muito bem o que é urbano e o que é rústico, porque o urbanizável, aquele intermédio, já não existe. E para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que ter em conta os critérios, a dizer na lei, a dizer o que é o rústico e o que é o rústico. O rústico, basicamente, é os territórios agrícolas, florestais, de recursos geológicos, que de facto são para a prática das atividades associadas ao solo rústico. Obviamente, e de acordo com as orientações, e querendo nós também que haja uma potenciação das atividades no solo rústico, são áreas onde se pretende que as atividades a desenvolver possam desenvolver de forma, como é que eu vou explicar, de forma saudável, portanto, a capacidade de ter apoio para a atividade agrícola, empresas que possam fazer a transformação dos produtos agrícolas, etc. Portanto, no solo rústico é essa a vocação. Para classificar como solo urbano, quais é que são os critérios da lei? Basicamente, é um território que tem que estar urbanizado ou parcialmente urbanizado, tem que ser um território que esteja infraestruturado, ou seja, que tenha infraestruturas de abastecimento, saneamento, rede elétrica, etc. Tem que ter uma concentração de serviços e funções e tem que ter acesso a equipamentos, ou seja, de acordo com a lei em vigor, para ser solo urbano, tem que preencher um conjunto de critérios, que são os critérios do urbano, de viver com uma vivência urbana. Tudo o resto deverá passar para o solo rústico. Portanto, esse daí, a questão dos urbanizáveis deixarem de existir, porque de facto os urbanizáveis são terrenos que não são ocupados, podem não ter infraestruturas, não têm acesso a equipamentos, etc. Portanto, a grande questão para o solo urbano são estes critérios. Portanto, feito o enquadramento do legal e geral para o Plano Diretor Municipal, apresento-vos agora só um bocadinho os antecedentes, porque de facto vocês já me devem ter ouvido falar, e já houve no passado várias sessões relativamente ao Plano Diretor Municipal, porque de facto a revisão do Plano Diretor Municipal começou já há uns bons anos, mas teve um conjunto de vicissitudes, desde a aprovação do Plano Regional de Ordenamento do Território, da decisão do novo aeroporto, da publicação de nova geração, da alteração de leis da reserva ecológica, etc., o que fez com que o processo fosse de certa forma, atrasando. Até à altura, a determinada altura, foi necessário também fazer nova cartografia de base, o que fez, de novo, que o processo se atrasasse. Se atrasasse, só se tivesse, de certa forma, parado. O que aconteceu foi que em 2018 foi feito o relatório do Estado de Ordenamento do Território, que não sei se tiveram a oportunidade também de consultar, que também teve uma discussão pública, em que se fez, de certa forma, uma atualização do conjunto de indicadores e a aprovação do Plano Diretor Municipal 97 até à altura do REOT, e foi deliberada a revisão de retomar o processo de revisão. Fez nova cartografia e, de facto, agora estamos aqui a apresentar o trabalho desenvolvido. Em termos do faseamento, neste momento estamos a acabar a etapa B, que é a primeira reunião da Comissão Consultiva, em que vai ser apresentado o plano, como o Sr. Presidente já mencionou. A seguir esta fase de apresentação do plano da Comissão Consultiva, vai haver uma fase em que as entidades vão emitir parecer, que nós iremos trabalhar na proposta, que iremos trabalhando e apresentando as nossas soluções. Será realizada uma segunda reunião da Comissão Consultiva, que será, à partida, a reunião para aprovar a proposta final do plano, que depois seguirá o processo de discussão pública para a aprovação do plano até 31 de dezembro. Basicamente, seria 31 de dezembro, início de 2023. O processo de acompanhamento, e aqui este slide pretende dar um bocadinho a noção da questão que o Sr. Presidente mencionou, que tem a ver com o processo de acompanhamento das entidades. Porque, de facto, nós temos uma proposta da Câmara, mas que há questões que a Câmara só pode pôr elas para a frente se as entidades concordarem, como, por exemplo, a ocupação de algumas áreas que estão classificadas como reserva agrícola. Para isso, a Câmara tem que ir, uma das entidades que está na Comissão Consultiva é a Direção Regional da Agricultura, que nos vai validar ou não as nossas propostas de exclusão da reserva agrícola para outros usos que não os usos agrícolas. Aqui nesta imagem não se vê muito bem, mas basicamente estão aqui um conjunto de pontos, de polígonos, que são áreas em que, ou que já existem ocupações, ou que são áreas com importância para o nosso desenvolvimento e que, portanto, temos que negociar e temos que desenvolvê-las e trabalhá-las com a Direção Regional da Agricultura. Relativamente à estratégia do plano, desculpa, não estou mesmo andando com isto. É para aqui. Desenho de orientação estratégica.
Basicamente, são as linhas de orientação estratégica que constam também no relatório do Estado de Ordenamento do Território, que acabam por estar em três níveis e que, de certa forma, correspondem exatamente ao que o Sr. Presidente mencionou. O que nós estamos a fazer, dizer, no Plano Diretor Municipal é a tentar concretizar nos elementos do Plano Diretor Municipal as linhas de orientação estratégica que foram definidas. Aqui é só um slide para vos dar a percepção da importância do PDM como elemento de concretização de algumas das políticas e dos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos, como já foi mencionado também pelo Sr. Presidente, relativamente às alterações climáticas, relativamente aos ecossistemas, por exemplo, só para terem uma percepção, uma das peças do Plano Diretor Municipal é a estrutura ecológica municipal. E, obviamente, que essa estrutura ecológica municipal foi compatibilizada com o trabalho desenvolvido pela NBI dos ecossistemas, que de facto caracterizou com maior detalhe os ecossistemas importantes e que devem ser valorizados no município. Portanto, aqui a nota que nós queremos dar é a importância de facto, juntar estes documentos todos para que depois, de facto, o resultado seja o melhor possível e que fique uma integração completa das abordagens que têm vindo a ser desenvolvidas. Começando agora na classificação do solo constituído de solo urbano. Voltamos para este slide, a dizer que não existe solo urbanizável e voltamos para as categorias do solo urbano. Portanto, solo urbano, o que é que nós temos? São as áreas que são perímetro urbano, que entretanto o arquiteto Renato já nos vai dar nota de alguns dos critérios que foram utilizados, que são os critérios da lei, como eu disse há pouco, infraestruturas, equipamentos, etc. E definimos diversos tipos de uso, diversos espaços de uso, espaços centrais, espaços habitacionais e espaços urbanos de baixa densidade. E o que é que eles correspondem? Correspondem, no fundo, ao que se pretende para cada um dos territórios, em que nos espaços centrais são exatamente os espaços centrais dos aglomerados, as áreas, e no caso da Ruda, são a área do centro histórico, ou a área abrangida pelas áreas de habitação urbana das outras sedes de freguesia. Os espaços habitacionais são, como o próprio nome indica, os espaços essencialmente destinados à habitação. E os urbanos de baixa densidade é uma categoria de espaço que surgiu no sentido de enquadrar aquelas áreas que de facto têm uma densidade bastante mais baixa, mas que de facto são áreas também habitacionais. Portanto, são aquelas áreas quase entre transição entre o que é solo rústico e o que é solo urbano. Além disso, temos o espaço de atividades económicas, e aqui há um ponto bastante importante, que é uma grande aposta da proposta do plano na questão das atividades económicas, e mais uma vez as atividades económicas já não são entendidas como espaços industriais que têm cheiro, ruído e poluição. Não, aqui os espaços de atividades económicas são entendidos como espaços de concentração de atividades económicas, que podem também ter a parte de comércio, podem ter serviços, podem ter restauração, podem ter centros de investigação. Portanto, no fundo, é atividades económicas, não as atividades industriais como no passado eram enquadrados. Os equipamentos e os espaços verdes, é como o próprio nome indica, os espaços destinados a equipamentos e os espaços verdes, podem ser os espaços verdes de proteção, por exemplo, às linhas de água, ou podem ser os espaços verdes de áreas equipadas, os jardins, etc. Em termos dos perímetros urbanos na freguesia da Ruda dos Vinhos, aqui estão identificados os perímetros urbanos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma destas localidades foi classificada como perímetro urbano e, portanto, é uma área em que o território estará classificado como habitacional, urbano de baixa densidade, terá equipamentos, etc. Temos um conjunto deles e estão aqui a azul, que não se vê tão bem, basicamente são alguns dos aglomerados que estão partilhados, ou porque o limite da freguesia acaba por abranger mais do que um perímetro. Em termos de alguns exemplos, não se vê tão bem como nós gostaríamos o desenho, mas o que temos aqui é o perímetro urbano da Ruda dos Vinhos, em que temos as diversas cores que representam os espaços centrais, que é a parte do centro histórico da Ruda, temos os espaços habitacionais, que é a grande parte das áreas envolventes, temos os espaços urbanos de baixa densidade, que é apenas uma área na parte norte, temos os espaços de atividades económicas, que no fundo acaba por ser a área de atividades económicas que já existem, que se considerou uma área ainda não completamente ocupada, mas que, face à pressão que tem vindo a ser exercida para as atividades económicas no Conselho, se considera ser justificável, e temos os equipamentos e os espaços verdes.
Não conseguem ver bem aqui neste desenho, mas uma das coisas que está apresentada no desenho são aquelas linhas. O que é que aquelas linhas correspondem? Correspondem às redes de abastecimento e de saneamento, que é um dos critérios para acesso ao urbano. Por isso, em todas as plantas dos perímetros urbanos acabam por aparecer essas linhas, que é as redes de abastecimento e saneamento, que fundamentam, em grande medida, a delimitação do que é urbano. Claro que aqui, na sede de concelho, toda a área está infraestruturada, nas áreas, e mais fácil é justificar, até pelo aumento da população do concelho, o ajuste no perímetro urbano da Ruda, mas nos perímetros urbanos mais pequenos, e vou-vos dar aqui só um exemplo do outro. Quanto para ali? Pois é. Temos aqui o outro perímetro urbano, e este aqui também foi selecionado pelo interesse que tem, que é o perímetro urbano da Barriga, em que basicamente também tem um conjunto, como vê, aquela zona a meio, no fundo acaba por ser uma linha de água, que tem a faixa de proteção à linha de água, porque é a zona verde, tem os espaços habitacionais, urbanos de baixa densidade e aquela grande área de espaços de atividades económicas. De facto, aquela área é uma área com elevado potencial para a realização de atividades económicas, face à proximidade ao acesso à autoestrada. É uma área que vocês vão perguntar, ok, mas aquela área não está infraestruturada, não preenche ainda os critérios e, portanto, como é que ela foi incluída? Foi incluída porque o que nós propomos é que se crie uma unidade operativa e em que se faça um plano de pormenor para poder concretizar aquela área, porque se assim não for, dificilmente nós conseguimos que as entidades permitam que se deixe uma área como se fosse espaço urbanizado. Essa categoria de espaço deixou de existir. Portanto, aqui este é um exemplo em que se tentou, de facto, adaptar. Mais uma vez, vocês veem que o limite do urbano, veem se conseguirem ver, mas penso que devem ver pelo menos mais ou menos, o limite do urbano acaba por estar sempre também associado ao facto de existir infraestruturas. Porquê? Porque é um dos critérios. É uma das questões que as entidades vão perceber, ok, estão a classificar como urbano, têm redes de infraestruturas. Portanto, estes são dois exemplos que nós trouxemos para o solo urbano e para o solo rústico. O que é que nós temos no solo rústico? Temos os espaços, como há pouco já vos estive a dar nota, os espaços agrícolas, que são aqueles, está dividido em duas categorias, aqueles que são reserva agrícola e aqueles que não são reserva agrícola. Temos os espaços florestais, e nos espaços florestais temos espaços de produção, que são as áreas essencialmente ocupadas por eucaliptal, e os espaços florestais de proteção, que no fundo são as áreas com maiores interesses em termos de salvaguarda e proteção face ao tipo de espécies em presença. Temos os espaços culturais, que são basicamente os espaços em torno das áreas dos fortes, que já eram também culturais no plano em vigor, e faz todo o sentido que isso o seja. E depois temos duas tipologias de aglomerados rurais, que é os tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 são os espaços edificados das quintas, a questão que o Sr. Presidente falou antes de mim sobre a importância de se sinalizar a existência de um conjunto de quintas que poderão ser, de facto, potenciadas para um conjunto de usos diversos. E temos um outro conjunto de aglomerados rurais, que é os tipo 1, que são os aglomerados rurais que alguns deles até eram perímetro urbano no PDM em vigor, mas que não preenchem os requisitos para serem perímetro urbano. No entanto, têm alguma identidade, têm um número de construções que o arquiteto Tomás já vai dar nota e que, portanto, faz sentido que mantenham uma coerência e uma característica de aglomerado, e, portanto, são aglomerados rurais. Qual é que é a grande diferença entre os aglomerados rurais e os perímetros urbanos? Os aglomerados rurais não podem existir loteamentos. No entanto, pode haver a colmatação daquele território em torno do interior do aglomerado. Aqui está uma imagem do que é a planta de ordenamento, a proposta de planta de ordenamento, com a classificação em solo rústico e em solo urbano. E, basicamente, os aglomerados rurais da freguesia da Ruda dos Vinhos, temos dois aglomerados rurais de tipo 1, portanto, aqueles que têm alguma dimensão, que são casais da Carpinteira e casais da Monteira, e temos um conjunto de espaços edificados das quintas, que são as tais áreas que se entende que devem ser sinalizadas e devem ser potenciados até para outro tipo de usos. Obviamente que quando nós estamos a definir um espaço de quintas, não estamos a dizer que é um espaço urbano para construir, não. Estamos a sinalizar em termos de interesse daquele território. E em termos do exemplo, como veem, temos aqui a Quinta da Marinheira, não se vê bem o limite, mas basicamente
é a quinta, o limite vermelho em torno da quinta. E penso que este é o último exemplo que nós temos. Se eu consigo passar. Exatamente. Portanto, este foi, de uma forma muito rápida, a apresentação da proposta de ordenamento. Passo agora a palavra ao arquiteto Renato. Muito obrigado pela participação e por poder dizer algumas palavras relativamente aos requisitos e aos critérios que definem os perímetros urbanos da freguesia da Ruda dos Vinhos. Ou seja, eu vou focalizar-me só no caso da freguesia da Ruda dos Vinhos, porque a doutora Romana e o Sr. Presidente já fizeram uma abordagem geral à proposta de plano diretor municipal. Alguns dos slides acabam por ser um bocadinho repetidos da apresentação da doutora Romana, mas o que é que eu tinha aqui para apresentar? Os perímetros urbanos da freguesia da Ruda dos Vinhos estão aqui elencados: a Ruda dos Vinhos, Já de Barrica, Capelã, Carrasqueiro, Casais da Granja, Casal das Antas, Casal das Figueiras, Casal Sovelas, Galinhados, Esteira, Lapão, Mata, Quinta São Sebastião, Fonte Nova, Linhou e Covão, que também coincidem uma parte com outras freguesias. Eu não estou a carregar e está a passar, mas tudo bem então. Pronto. Este slide, o que é que indica? Indica os critérios de acordo com o Decreto Regulamentar 15 de 2015, que estabelece os critérios de classificação do solo rústico e urbano. Ou seja, na evolução do Plano Diretor Municipal, que entrou em vigor em 28 de janeiro de 1997, e com os vários desenvolvimentos, que a doutora Romana também falou, de o aeroporto poder ir para a OTA, o aeroporto depois não foi para a OTA, houve o novo regime jurídico da limitação da rede, entrou em vigor o Plano Regional do Oeste e Val do Tejo, depois foi necessário fazer nova cartografia homologada, o RIOT, todo este processo. Se virmos que começou em 2002, estamos a falar que já passaram, até me custa muito dizer que os anos já passaram. Mas chegado a este momento, esperamos levar à Câmara 21 de março a proposta, para depois submeter à Comissão Consultiva no dia 28 de março, para ver o desenvolvimento, sempre com o chapéu e da CCDR, que é a entidade que também coordena e que acompanha os processos de revisão do Plano Diretor Municipal. Eu costumo dizer que o Plano Diretor Municipal tem a palavra municipal, mas muitas vezes o município é a entidade que tem menos força na decisão que é tomada, porque temos aqui um conjunto de entidades que cada entidade defende os seus interesses e o resultado final muitas vezes não é o resultado que nós pretendíamos. Por isso, isto é um debate contínuo, aceso muitas vezes, para chegarmos a uma solução que seja do interesse de todos os municípios da Ruda dos Vinhos. Estava eu a dizer que este decreto regulamentar 15 de 2015, que estabelece os critérios a partir do momento em que entrou em vigor a nova lei dos solos, define como perímetro urbano todas as povoações que tenham que ter, no mínimo, um conjunto de 80 construções, uma densidade de fogos mínimo de 7 fogos por hectare, tem que já ter compromissos dentro desse espaço que permita alguns equipamentos, comércios, serviços, ter uma rede de transportes públicos, ter infraestruturas básicas de água, saneamento, eletricidade, vias pavimentadas e acesso a outro tipo de equipamentos de apoio social, desportivo, de saúde. Se nós fizermos uma leitura do nosso conceito das povoações, das 39 perímetros, já estou a mexer um dia, só voltar um bocadinho atrás, temos este número: a Ruda dos Vinhos, Arranhol, Santiago dos Velhos, Cardosas, Sete Freguesia, Alcoela de Cima e Alcoela de Baixo, Lariceira de Cima, Adoseiros, A de Barriga, A de Mourão e Carrasqueiro e Carvalha,
são as únicas povoações que têm mais de 80 construções. Se fôssemos para este critério, todos os outros perímetros urbanos do atual PDM deixavam de ser perímetros urbanos. O que é que nós estamos aqui a apresentar? Nos casos que não têm 80 construções, estamos a ver qual é a densidade de fogos por hectare, se tem infraestruturas, se tem obras de urbanização, loteamentos, equipamentos, por forma a defender nas várias entidades a manutenção como perímetro urbano. Por isso, quais são os critérios que tiveram como base o estabelecer os limites dos perímetros urbanos e dos aglomerados rurais? Aqui são alguns critérios de base. Distância de 30 metros a vias. O que é que acontecia no atual PDM? Muitas vezes uma parcela de terreno tinha uma parte de espaço urbano, só que esse espaço urbano era tão diminuto que uma pessoa queria construir cujos afastamentos à via pública, a uma linha d'água, às extremas com os vizinhos, não tinha capacidade de implantar aí a sua construção. Ou seja, era criada uma expectativa, só que não cabia lá a construção que pretendia. Então há esse cuidado, que é, nas vias públicas do mínimo 30 metros que permita construções, tentarmos fazer a delimitação pelo cadastro, pelos limites da propriedade, pelos limites físicos de uma linha de água, de um arruamento, por outros obstáculos naturais que possam existir. Também tivemos o cuidado de, no atual PDM, temos situações de uma construção que depois tem anexos, tem armazéns e que eram cortados por uma linha de fronteira de várias classificações, de forma a abranger todas essas construções dentro desse limite do perímetro urbano. E a mesma coisa incluir outras construções que, entretanto, foram construídas e que não faziam parte desse perímetro. Houve o alargamento natural desse perímetro e os novos limites incluem essas áreas. E também, ao longo destes anos, há uma carta de compromissos, ou seja, houve sempre uma auscultação pública e agradecemos desde já o contributo de todos relativamente a alterações para esta revisão do Plano Diretor Municipal, com propostas de alteração não apenas de casos particulares, mas sim também alterações regulamentares e outras iniciativas para enriquecer este documento. É importante também explicar, em termos técnicos, da nossa parte da análise dos novos pedidos, que o PDM atual tem uma base de um cadastro militar à escala 25.000, com uma dificuldade muito grande de leitura, tanto para os técnicos como para qualquer pessoa. E a base desta nova proposta de revisão do Plano Diretor Municipal está a uma escala 1/10.000, ou seja, com outra leitura, com uma base cartográfica homologada, com uma base de fotografia aérea, de ortofotomapa, em que se percebe claramente os limites, o que é que já está edificado, os caminhos, e isso, em termos de leitura e de transparência do documento, é muito importante e ajuda depois na análise futura de todos nós. Quando olhamos para o PDM, temos uma visão clara do documento. Pronto, este slide, o Sr. Presidente já falou sobre este assunto. O PDM atual tem 47 perímetros urbanos. A proposta passa a 39 perímetros urbanos e são criados 4 aglomerados rurais. Esses 4 aglomerados rurais não cumprem estes requisitos da densidade, do número de construções. Também não referi que, para a definição de um perímetro urbano, estas construções não poderão ficar afastadas mais de 50 metros. Ou seja, podemos ter um perímetro urbano e um proprietário tem uma construção que fica a 80, 90, 100 metros desse perímetro urbano. Nós não podemos fazer uma expansão de forma a alargar esse perímetro urbano para inserir essa casa, porque iríamos alargar muito esse perímetro urbano e utilizarmos áreas agrícolas ou áreas ecológicas que não podem ser ocupadas. Este aumento que está a ser proposto entre o
vigor e o PDM, e a revisão do PDM cifra-se nos 31,90%. Dizer que esta proposta de aumento de 30% em relação à área de hectares existente é muito ambicioso. Nas várias reuniões que tivemos na CCDR, a título de exemplo, perímetro urbano da Vila da Ruda dos Vinhos, queremos fazer um aumento, e depois podemos ver nos próximos slides, de cerca de 40% da área do perímetro urbano da Vila da Ruda dos Vinhos. Primeira pergunta da CCDR: qual é a área que está ocupada? E quando nós dizemos que a área que está ocupada não chega a 70%, colocam-nos logo a questão: então, se ainda têm 30% para ocupar, porquê é que estão a propor expandir esse perímetro urbano? Isso não é justificável. Tem que haver consolidação do espaço, os intervalos entre construções têm que ser ocupados, têm que ter políticas de promoção, de recuperação das casas de lutas, das casas degradadas, e aí sim faz todo o sentido em permitir a construção. Eventualmente a ter uma densidade maior de construção nesses espaços, mas não permitir a sua expansão. Por isso, é difícil justificarmos a ampliação da área que se possa construir. Esta lei dos solos e a própria política de ordenamento do território é no sentido de concentração. Nós ainda há bocado estávamos a falar agora com a nova realidade do Covid e das pandemias, e que as pessoas, muitas delas vivem em apartamentos e gostariam de viver num espaço mais aberto. Pode ser que venha aí algumas alterações relativamente a alguma construção dispersa, mas a regra é a concentração, evitar a construção dispersa, porque a construção dispersa obriga um reforço das infraestruturas, da melhoria dos acessos, recolha de RSUs, pais que têm um filho, o transporte escolar, levar o filho à escola é um encargo adicional. Por isso, concentração, grandes perímetros urbanos e deixar as zonas envolventes como zonas rurais e sem grandes áreas urbanizadas. Pronto, isto é só para termos aqui exemplo da lista de todos os perímetros urbanos de todo o Conselho, em que eu tirei aqui umas notas só para alguns exemplos, em que, por exemplo, a de Barriga tem um crescimento de 36%, a Ruda tem um crescimento de 41% do perímetro urbano, temos outros perímetros urbanos que são ajustados e praticamente não têm crescimento. Pronto, este slide a doutora Romana também mostrou. Estamos aqui a ver o perímetro urbano da Ruda dos Vinhos, que mesmo assim tem um aumento de perímetro de cerca de 40%. Em que criamos também algumas zonas de equipamentos e áreas desportivas e de lazer, complementares aos espaços urbanos. Este perímetro urbano, o perímetro urbano da Barriga, é um exemplo que se consegue perceber aqui nestas linhas, que é o autoestrada da A10, que do lado do autoestrada o perímetro urbano existente não tinha uma zona urbana, mas houve um crescimento e existem várias construções, então está a ser proposto que se contorne os limites das construções existentes e que seja alargado. A Capelã também tem ali um aumento pelo casario que entretanto foi construído. O Carrasqueiro é o contrário, este exemplo. Temos a zona da A10, na ligação da A10 estava como perímetro urbano, no entanto, com as medidas de proteção da autoestrada que não se pode construir, foi uma área que foi retirada. Ou seja, o próprio Plano Diretor Municipal, esta percentagem, temos alguns casos em que houve um decréscimo da percentagem do perímetro, em detrimento de outros que houve um ligeiro aumento
também para não haver um aumento desmedido deste total, que mesmo assim já são 30% de crescimento. Ora, aqui é o perímetro urbano dos Casais da Granja. Temos aqui as Antas, que há uma união de vários perímetros. Também temos alguns casos desses em que juntamos alguns perímetros urbanos para ter a densidade e para cumprir os critérios que possam assim manter e conseguir defender como perímetros urbanos. Como a doutora Romana disse, os perímetros urbanos permitem-nos urbanizar, ou seja, permitem-nos fazer loteamentos, fazer a simples operação de destaque. O aglomerado rural não o permite. Permite sim fazer uma construção nos intervalos das construções existentes. É a grande diferença e também a densidade é muito inferior dos perímetros urbanos. Os perímetros urbanos depois têm várias classificações, o nível 1, a Ruda dos Vinhos, nível 2, Arranhó, nível 3, Cardosas e Santiago, nível 4, os outros perímetros urbanos, em que há aqui uma densidade diferente de construção. E temos o Casal das Figueiras. Isso é só genericamente para perceberem os perímetros, como vi, está com uma base por baixo de ortofoto, em que já se percebe as construções, os caminhos, ou seja, o rigor e a leitura é muito melhor. Galinhatos, também temos situações destas, em que o perímetro urbano são três polígonos, não está ligado, mas não deixa de ser a zona dos galinhados, estes 3 conjuntos. É como dissemos, isto é a nossa proposta, que vai ser submetida à Comissão Consultiva, e há muitos destes casos que vão ser debatidos e vamos ter que defender com unhas e dentes. A Gesteira também tem um aumento porque temos algumas organizações novas e houve uma ampliação também considerável deste perímetro da Gesteira. O Lapão mantém-se o perímetro existente. A Mata, o perímetro é basicamente o mesmo. A Mata é um bom exemplo para falar noutra questão, que tem a ver com a estabilidade de vertentes. Ou seja, há perímetros urbanos em que temos tido ao longo dos anos alguns problemas nas construções, pela instabilidade de vertentes. A Gesteira também. E vamos introduzir, nos casos dentro do perímetro urbano em que haja instabilidade de vertentes, a obrigatoriedade de estudos geológicos, de estudos geotécnicos, para salvaguardar as novas construções, em termos estruturais, não ter nenhum tipo de problema de deslizamentos ou de alguma cedência que possa existir por estes terrenos que, como todos nós sabemos, em alguns casos, trazem-nos graves problemas. Aos próprios particulares, exatamente. A Quinta São Sebastião é um exemplo pequeno, dizem, mas porquê é que isto não passa a aglomerado rural? Quinta São Sebastião tem uma urbanização e isto é um dos critérios que nós estamos a tentar defender como perímetros urbanos. Todos os perímetros urbanos que tenham urbanizações é um critério que nós estamos a tentar defender a sua manutenção e não passar a aglomerado rural. Quinta da Serra, também temos aqui a manutenção com o aumento em função das construções existentes. Fonte Nova, Linhou e Covão, que é mais Santiago do que a Ruda, mas que também tem um bocadinho. Já foi falado para os aglomerados rurais da freguesia da Ruda, temos aqui os Casais da Carpinteira e o Casal da Monteira, e temos vários núcleos edificados das quintas, que, como a doutora Romana também disse, vai permitir que, para além das vertentes agrícolas, possam também ter aqui a componente de empreendimentos turísticos, de alguns eventos e de alguma ampliação e ajuste dessas quintas, possam ser modernizadas e permitir que tenham outras atividades que atualmente normalmente estão em espaços que não permite qualquer tipo de alteração e vão se degradando, e é um património do conceito que temos que preservar e incentivar o seu desenvolvimento económico. Pronto, penso que já está dito o essencial. Obrigado.